Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você deve estar vendo esse vídeo, eu só não sei a hora do dia, mas o que eu trago para vocês é o seguinte: falar um pouco sobre Portugal, um pouco sobre minha vida, um pouco como eu vim para cá, aonde eu estou, o que eu fiz, as amizades, o amor que eu descobri em Portugal. Graças a Deus, estou casado com ela e muito feliz. Melhor parte da minha vida estou vivendo agora. E a melhor parte da nossa vida é o agora, é o já, né? É o que está acontecendo. Por causa da Covid, muitas pessoas ficam presas ao passado ou pensando sobre o futuro, como vai ser o futuro, e não vive o agora. E quando o futuro chega, já não é mais futuro, ele já passa a ser presente e passado, porque você já pensa no outro futuro. Então vamos nos ater ao que Deus deixou para a gente, deixou como presente para a gente, né? Um presente que Deus deixou para a gente, que realmente é o presente onde nós estamos, onde nós vivemos. Ansiedade é viver de uma coisa, é ansiar por algo que ainda não aconteceu. E depressão é deixar o passado vir à tona, é relembrar o passado. Não há necessidade de relembrar o passado. Você pode ter feito algumas coisas erradas, mas é humano, né? Já é da humanidade, é humano errar. Permanecer no erro, tudo bem, é burrice, mas errar, ou não só a gente, mas como outras pessoas também erraram com a gente. E não está acontecendo agora, não vai mais acontecer. E muitas das coisas que aconteceram, ou que a gente errou, ou que erraram com a gente, serve para o nosso crescimento. Porque cada dia nós somos um ser humano melhor, mais forte. Muitas pessoas também, eu tenho 51 anos, sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro. Meu nome é César Lima e hoje eu vivo em Portugal. Esqueci de me apresentar, mas vamos lá. Então muita gente fica preso àquele passado, né? Aquela coisa que está no passado. E nós não podemos ater a isso, nós temos que viver o dia, o agora, um dia de cada vez. Infelizmente eu não sei se é infelizmente ou felizmente alguém descobriu sobre isso. Porque o AA no Brasil, que é os Alcoólatras Anônimos, é muito difícil sair do vício, então eles sempre têm esse lema, que é: vamos viver um dia de cada vez. E com isso nós vamos sempre estar bem, porque não estamos vivendo no passado, não foram coisas que aconteceram, que está acontecendo. As nossas marcas e feridas já viraram cicatrizes, e cada cicatriz serve para nos lembrar de como não cair naquele buraco, não fazer aquela coisa, não ter aquele problema novamente, né? É um pensador que diz o seguinte: falar demais é trabalhar para o inimigo. Nós não temos que falar demais, nós temos que falar o necessário. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, nos ensinando a ouvir mais. Ele deu também para a gente 2 olhos, nos ensinando a ver mais. E deu uma boca só. Na sua grande sapiência, Deus nos deu isso, nos ensinando a ouvir mais, a ver mais e a falar menos. Então, esse é o princípio para a gente ter a nossa vida melhor, mais estruturada. E o que nos move para frente é a paixão, é a esperança. A esperança é o futuro. Não podemos viver nele, mas podemos caminhar em direção a ele. O importante não é saber para onde você vai. O importante
é saber qual caminho chegar. Porque se você não pegar nenhum caminho, o seu futuro vai ser qualquer um. Então vamos pegar o caminho correto, a reta correta, as nossas paixões, vamos nos agarrar às nossas paixões, às nossas verdadeiras coisas que nos faz ir para frente, né? Nosso objetivo. E um outro pensador japonês uma vez disse: uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. E a mudança de tudo, se a sua vida está ruim hoje, a mudança começa em você. Eu tive depressão, ansiedade, síndrome da mente acelerada, mas eu aprendi a me livrar, não totalmente, mas são coisas que acontecem na nossa vida e a gente começa a aprender como lidar com aquilo, como resolver esses problemas. Porque o nosso conhecimento é uma ilha. Se a gente conhece pouco, a ilha é pequena. E o desconhecido é a borda da ilha. Se a gente conhece pouco, a borda da ilha é pequena, o desconhecido é pequeno. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente vive, mais a nossa ilha de conhecimento cresce. E com ela, a borda do desconhecido. Então, cada vez mais que a gente aprende, que a gente vive, que a gente vê, cada dia vivido, são aqueles dias que vão te acrescentar conhecimento e aumentar a sua ilha. E com isso também aumenta a borda, o desconhecido. Eu fiz uma colinha aqui. Tem um outro pensador que diz também, e esse é o William Shakespeare, diz que as nossas dádivas, nossas dúvidas, né, são traiçoeiras e nos faz perder o que constantemente poderíamos ganhar se não fosse o medo de tentar. Então nós não podemos ter medo. O medo, a ansiedade e a depressão é o que nos paralisa, é o que nos consome, é o que nos mata. Tem um primeiro humanoide, né, que já foi feito, e ele funciona com inteligência artificial, ele pensa por si só. A Arábia Saudita foi o primeiro país que deu uma identidade de uma identidade, né, um certificado que ele passa a ser um cidadão árabe. E foram fazer uma entrevista com esse humanoide, já que ele pensa, raciocina por si só, por inteligência artificial, tem acesso à internet e a dados e com isso consegue processar muito mais rápido e sem os medos que o ser humano tem. E perguntaram para ele, qual é o maior erro do ser humano? E ele falou, o maior erro do ser humano é o medo. O medo é o maior erro do ser humano. Porque 97% dos nossos medos não acontecem. E nós somos possíveis, nós temos a possibilidade de imaginar o que vai acontecer e com isso evitar vários erros. Tem alguns que a gente não consegue, então esses são os 3% dos medos que acontecem. Eu estou em Portugal, já tem 2 anos, tem um amigo meu que é o Marcelo, que ele também faz vídeo para o YouTube, Dicas de Aveiro,
E aqui eu vou começar a fazer dicas de trofa, que eu estou morando agora no município de Trofa. Eu vim para Portugal em 2019, já fazem agora quase 2 anos. Comecei a trabalhar numa empresa de limpeza em Aveiro, depois fui para Viana do Castelo, comecei a trabalhar na Enercon e trabalhei até julho desse ano, de 2020, na Enercon. Depois que eu saí da Enercon, eu fui contratado pela Pré para fazer um serviço temporário de 3 meses. Agora eu saí da Pré também e estou em busca de um outro trabalho, mas já tenho meu destino já traçado. Enquanto meu destino, meu futuro não acontece, eu estou andando um passo de cada vez, então eu decidi a fazer algumas coisas online. Eu tenho algumas formações, sou mecânico de manutenção aeronáutica, equivalência de engenheiro aeronáutico, tenho todas as habilitações da ANAC, tenho carteira da própria ANAC, certificado, tenho cursos do FAA, que é Federation Administration Aviation, é a autarquia, né, que controla o espaço aéreo americano, e sou autodidata na parte de informática, sei fazer conserto de computadores, manutenção, né, de computadores, notebook, trabalho com rede de informática, rede Wi-Fi, rede a cabo, faço páginas para a internet, assim como e-commerce e várias outras coisas. E agora eu estou fazendo vídeos para o YouTube, também para me falar um pouco sobre tudo, né? Muita gente fala aí, eu falo sobre isso, eu falo sobre coisas engraçadas, enfim. Eu tenho bastante conhecimento em várias áreas humanas também. Também estava no 7º período de Direito no Brasil, vou terminar aqui em Portugal, minha faculdade de Direito. E o que vocês quiserem que eu fale sobre o quê, né? Na minha vasta experiência que eu tenho, não só de vida, mas de várias coisas também, deixa no comentário o que vocês querem que eu fale sobre. E para não ser um pouco muito diferente, né, vocês também pudessem dar um like e compartilhar esse vídeo e ativar o sininho, porque é aí que a gente ganha alguma coisa também, e todos nós temos que sobreviver nessa época de Covid. Se todos nós ajudássemos uns aos outros, não haveria problema no mundo. O problema do mundo são os seres humanos. O mundo é belo, o mundo é maravilhoso, é lindo, né? Mas o problema são os seres humanos, aqueles que são muito gananciosos, que são muito sem alma. Infelizmente, já nascem assim, né? A psicopatia é mais comum do que a gente imagina. Tem um estudo que diz que 40% a 50% de todo mundo é psicopata. Mas nem todos os psicopatas matam. Mas é um problema, é um grande problema. Eu tive um professor de psicologia na faculdade de Direito, e ele falando sobre psicopatia, eu perguntei a ele: professor, mas qual é a quantidade de psicopatas que existe no mundo? Foi até engraçado, ele olhou para mim e falou assim: olha só, quando você for chegando em casa, você olha para sua casa e fala assim, essa não. Aí depois diz sim, não, sim, não, sim, não. É como se uma casa sim, uma casa não tivesse pessoas que fossem psicopatas.
né? Numa família, pode ser que sim, mas a maioria também não. Enfim, esse é um caso meio delicado de se falar. Mas o que eu falo é que se todos nós fizéssemos alguma coisa boa, e não precisa ser muito, não precisa fazer comida e sair na rua distribuindo, é só gentileza, entendeu? É só cumprimentar, é ter bons pensamentos. Você descasca um rebuçado, como fala aqui em Portugal, rebuçado é bala, e joga o papel na rua. Faça isso, coloca no bolso, depois bota em outro lugar. Fale para você mesmo, a mudança começa comigo. Não adianta que você mudar o outro, é muito difícil. Mas você pode se mudar. E com isso você vai sentir mais prazer. Porque o mal, ele é muito forte. O mal, aparentemente, ele é muito forte. Mas o bem é muito mais forte. Teve um desenho que eu via antigamente, hoje em dia eu tiro grande lição desse desenho. É o desenho do He-Man, não sei se vocês lembram do He-Man da She-Ra, que ele pegava a espada, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Beleza. Tinha um gato guerreiro, o esqueleto, que era do mal, e tinha um mago, que se chamava Gorpo. E num dos desenhos eu lembro nitidamente disso e eu tirei isso do desenho. Não vi encanto nenhum, mas foi um pensamento que eu tirei do desenho. Teve uma vez que teve uma força sobrenatural e o He-Man foi combater essa força sobrenatural e ele foi jogado para escanteio como se fosse uma formiga. E ele conseguiu e o mal foi para outro lugar, enfim, e ele foi atrás do esqueleto e querendo brigar com o esqueleto, porque o esqueleto tinha criado aquele mal. O esqueleto, opa, peraí, porra, não foi eu não, você tem nada a ver com isso. Aí como é que não foi você? Não foi. Aí o mal apareceu, os dois começaram a combater contra o mal, e o mal novamente deu um peteleco nos dois, tanto no He-Man quanto no esqueleto, como se eles não fossem nada. Aí veio todo mundo, veio o He-Man, Gato Guerreiro, a She-Ra, o esqueleto, a bruxa lá, não sei quem que transformou o He-Man, e ninguém conseguia vencer o mal. Aí teve o Gorpo, ele tinha é como se fosse uma magia muito antiga, que para coisas muito grandes você precisa de coisas muito simples. E ele começou a cantar uma musiquinha, quando o mal já estava quase vencendo e todo mundo já quase morrendo, e a musiquinha que ele cantava era mais ou menos assim: o bem vence o mal, espanto temporal, faz você cair. E com isso o mal começou a, nossa, que coisa mais forte que eu. E foi vencido. E tem muitas vezes, eu tirei isso desse desenho, tem muitas vezes que a gente acha que há problemas que não tem solução. Mas às vezes a solução não está naquela coisa tão difícil, naquela coisa tão grande, tão impossível de você descobrir. Às vezes a solução está do seu lado e muitas das vezes dentro de você. E outra história também sobre isso é que Deus chegou para os anjos e falou assim, reuniu todos os anjos e falou assim: eu tenho o maior segredo do universo e não quero que o homem saiba. Pensem onde a gente vai escondê-los. Aí os anjos pensaram, foram para lá, foram para cá, pensaram. E os anjos, alguns se reuniram e falaram: ah, Senhor, vamos colocar no fundo da terra, no meio da terra, o homem não vai descobrir. Aí Deus falou assim: eu dei todo o poder ao homem, tanto que eu falei, após mim virão outros que farão coisas iguais ou maiores que eu fiz. Jesus, quando veio na terra. E o homem vai fazer uma máquina, vai fazer alguma coisa e vai chegar lá e vai descobrir.
E os outros anjos chegaram e falaram: então, Senhor, vamos colocar no meio do oceano. Aí Deus falou assim: não adianta, ele vai fazer escafandros e submarinos e vai chegar lá e vai descobrir. Senhor, eu tenho a solução, vamos botar no meio do universo. Não adianta, ele vai fazer foguetes, naves espaciais, teletransporte, enfim. E vai chegar lá e vai descobrir. Aí teve outros anjos que falaram assim: Senhor, eu tive percebendo no homem, e eu sei onde que a gente pode guardar esse maior segredo do universo. O maior segredo do universo que a gente pode, onde a gente pode guardar, que o homem nunca vai descobrir, é dentro dele mesmo. E é verdade. Dentro de nós temos todas as respostas para tudo. Basta só, às vezes, a gente se pôr de lado e olhar com uma visão de fora, que a gente consegue resolver a maioria dos nossos problemas. Porque sempre nós somos dois, né? Quando você chega no espelho, é você e o gordinho. É engraçado, né? A gente nunca nos abandona. Eu, por exemplo, eu nunca perdi nenhum dia comigo mesmo. Nós sempre somos dois. Nós e nós mesmos. Então, existe solução para tudo que eu quero dizer. Se tens algum problema, pergunta, lê, medita, espera, tenha esperança, porque tudo se resolve, tudo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre idade, sobre morte. Não que seja uma coisa ruim, mas é que muita gente tem medo disso. É a única certeza que o ser humano tem é da morte. E eu vou tirar esse medo de vocês porque é uma coisa natural. Eu vou explicar e vai ser muito bom. E foram coisas que pareceram e aconteceram na minha vida que me fizeram ficar bem, melhorar, crescer. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E eu tenho uma página aqui em Portugal que se chama concertodecomputador.pt, tudo junto, concerto, tudo no singular, concertodecomputador.pt. E tenho também uma outra página de serviços, que eu presto serviços e cadastro profissionais, que se chama lardosonhos.pt, tudo junto também, lardosonhos.pt. Se você precisa de algum serviço, ou se você é algum profissional, entre, procure e se cadastre nessa página. Um abraço, fiquem com Deus.